Olá, meus queridos, vamos de aula de História, beleza? Continuação da aula sobre a Grécia Antiga, beleza? Então, a Grécia Antiga ela é formada pelos seguintes aspectos culturais, que é o que a gente vai tratar sobre o assunto hoje. Religião, filosofia, história, teatro, arquitetura, escultura, medicina e matemática. Com relação à religião da Grécia Antiga, como a maior parte dos povos antigamente, os gregos antigos acreditavam em vários deuses, portanto eram politeístas, certo? Sua crença era livre para cada divindade, seus cultos tinham como finalidade a proteção de suas cidades e suas famílias. Os gregos cultuavam seus deuses em grandes templos, entre as inúmeras divindades que viviam segundo a crença no meio Olimpo, e com eles estão Zeus, que é o senhor dos raios e das chuvas, Hera, protetora do casamento e da família, Ártemis, deusa da lua e da caça, Apolo, deus do sol e das profecias, Hermes, o mensageiro de Zeus e protetor dos viajantes, Éfesto, deus do fogo, dos vulcões e ferreiros, Afrodite, deusa do amor e da beleza, Atena, deusa das batalhas, inteligências e artes, Ares, deus da guerra, Hades, deus dos mortos, e Poseidon, deus dos mares. Com relação à filosofia da Grécia Antiga, a palavra filosofia, que significa amizade ou amor pela sabedoria, né? Os primeiros filósofos que viveram na Jônia, onde estavam em contato constante com a sociedade, se destacaram nesse primeiro momento Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Heráclito de Éfeso, Parmênides e Demócrito. Sócrates e Platão foi um dos principais filósofos do século IV a.C., né? Com relação ao teatro da Grécia Antiga, ele nasceu na Acrópole, que é a cidade de Atenas, por volta do século VI a.C., nas festas dedicadas ao Dionísio, deus do vinho, e posteriormente o teatro também veio a surgir, com narrativas religiosas e mitologias, abordando também tragédia e comédia ligadas ao comportamento humano. Apenas homens, a curiosidade é que apenas homens encenavam e utilizando máscaras. Os principais escritores trágicos, Esquilo, que foi o autor dos Persas e os Sete contra Tebas, Sófocles, autor de Édipo, Rei e Electra, Antígona, Eurípides, autor de As Bacantes e Medeia, e o principal escritor cômico foi Aristófanes, autor de Paz e as Vespas. A história da Grécia Antiga, né, os gregos procuravam conhecer e explicar as suas origens dessa forma, recorrendo aos mitos e às lendas que contavam as façanhas de deuses e de heróis da época. Heródoto é conhecido como o pai da história, porém não tinha um raciocínio perfeito, deixava-se levar por explicações míticas e lendárias, mas tinha atitudes críticas em relação às fontes de suas histórias, né? Heródoto, outro era Túcidides de Atenas, que é considerado fundador da história científica, ao contrário de Heródoto. Em seu trabalho não havia lugar para mitos e nem para lendas. Com relação à arquitetura grega, se identifica por três estilos: dórico, que é o simples e sutil, né? A jônica, que é mais leve e graciosa, e o coríntio, mais robuscado e rico em detalhes. O Partenon é um dos monumentos mais belos da arquitetura grega, erguido em homenagem à deusa Atena, com característica do estilo dórico. O escultor Fídias se
se destaca por ter ornamentado o exterior e interior dessa construção, o Partenon, beleza? A escultura desenvolveu-se ligada à arquitetura, destinando-se a representar imagem de deuses, heróis e acontecimentos. Também embelezaram os exteriores e inferiores dos templos. Temos como exemplo o torso de Apolo e Afrodite, né? Os escultores que se destacaram também foi Fídias, Miron e Praxiteles. A medicina da Grécia, os gregos usavam fundamentos matemáticos e astronômicos. Hipócrates, que ficou conhecido como o pai da medicina, em um dos seus textos mais famosos está seu juramento, que por conta dessa mensagem ética, atualmente alguns médicos pronunciam suas palavras ao receber o diploma. Hipócrates ele falou que a comida seja teu alimento e o alimento a tua medicina. Matemática. A matemática grega começa com Tales de Mileto e Pitágoras. Tales é considerado o primeiro matemático, pois a ele são atribuídas descobertas matemáticas específicas da geometria. Outro personagem matemático do mundo grego é Pitágoras. Este, além de matemático, era filósofo e envolvido especialmente com religião e política. Então, recapitulando, a Grécia Antiga está dividida nos seguintes aspectos culturais, que é a religião, a filosofia, o teatro, a história, a arquitetura, a escultura, a medicina e a matemática. Beleza?